Camila, o espaço é seu, fique à vontade. Bom dia, todo mundo. Cheguei aqui, eu sei que vocês estão com fome, mas fica comigo, hein? Vamos dar as mãos, 1, 2, 3 aqui. Bora. Vou ver se eu consigo compartilhar, porque a tecnologia, eu, de vez em quando, a gente não se dá muito bem, tá bom? Vocês vão me avisando. Vocês estão vendo? Eu queria deixar no modo apresentação, mas eu tenho um pouco de dificuldade. Acho que foi, gente. Vocês me dão um positivo aí? Camila, respira fundo. Tá apresentado, tá no modo de Obrigada. apresentação e tá lindo. Tô calma, é que eu sou um pouco acelerada mesmo. Vamos lá. Estou muito feliz de estar nesse espaço, falando da adolescência, falando de como a psicanálise faz essas travessias junto com a vida real. E eu escolhi esse tema, travessias psíquicas, do fim da infância à urgência do trabalho na adolescência. A travessia, ela marca, sim, esse fim. Talvez, se a gente pensar no termo travessar, né, é uma ponte que vai ligando de um eixo ao outro. Nesse espaço intermediário é onde fica esse adolescente. Então, hoje nós vamos olhar juntos por que será que a gente precisa, ou a gente tem essa necessidade que o adolescente entre no mercado de trabalho. O que revela sobre o nosso desejo, as famílias e as expectativas sociais. Antes de me apresentar, eu gosto de dizer o que norteia o meu trabalho. Então, essas frases, elas trazem o eixo da minha prática. Então, rótulos fecham portas. Cada jovem ali vai ter o seu diferencial. E rótulos como difícil, preguiçoso, aborrecente, eles fecham essa escuta antes mesmo que ela se abra. Cada jovem já tem um mapa, ele já tem algo ali. O nosso intuito, talvez aquilo que a gente precisa fazer, será iluminar esse caminho como num quarto escuro. O caminho já vem sendo traçado desde a infância. E muitas vezes a gente quer impor aquilo que está dentro da gente no outro. E muitas vezes a gente se perde. Falar um pouco de quem eu sou. Minha primeira formação é em administração de empresas, eu atuei no mercado corporativo, fiz a minha transição de carreira, já tem aí por volta de 9 anos, e hoje a minha psicanálise é uma psicanálise contemporânea, também sou membro do NEPA, eu apresento um programa numa rádio de Campinas, e o quadro ele se chama Cá Entre Nós, e eu levo saúde mental de uma forma que as pessoas possam entender e também levar para o seu dia a dia. Também tenho um projeto de levar a psicanálise e o desenvolvimento emocional para o ambiente corporativo. Não é muito simples, porque a gente vai lidando com as subjetividades do indivíduo, da corporação, mas é por aí que o meu trabalho anda. A travessia, né? A travessia, ela não é somente biológica, não é algo somente físico, é algo psíquico, é uma pausa, um intervalo, e também é uma travessia coletiva. O adolescente, ele não está sozinho. Então, todas as vezes que ele passa por momentos delicados, a família, a estrutura onde ele está também muda. Então, se a adolescência ela é um período de travessia, a família também está passando. Ela também está no luto da infância para um sujeito que tem vontades próprias e que agora ele tem um pouco mais de voz. E essa voz, por vezes, incomoda o adulto. Como ele não sabe lidar, muitas vezes ele tenta silenciar. E aí entra um ponto que a psicanálise traz, que é o inconsciente. Os inconscientes conversam todos os dias, diariamente, um a um. Os nossos inconscientes, nesse momento, estão conversando. Aquilo que eu digo chega para cada um de vocês de uma forma única. Então, eu não tenho como rotular isso, mas tenho certeza que é a partir disso que a gente começa a nossa comunicação entre o meu sentir e o seu sentir. Agora, vamos imaginar um adolescente cheio de emoções.
cheio de dúvidas, querendo se livrar das capas infantis, mas ao mesmo tempo com medo da próxima fase. Como é que ele está lidando com isso, né? O jovem, sem perceber, ele vai tentando conquistar um mundo e ele vai querer o reconhecimento e também pertencimento. E aí, será que o trabalho ou a sua escolha profissional vai estar carregado de culpa, de ansiedade, de medo de decepcionar? Esse sujeito, ele é visto, compreendido, ou ele é condicionado a ser, a fazer? Por isso, um olhar um pouco mais profundo para essa travessia. E o adolescente, ele está em constante mudança. E essas mudanças, dessa necessidade de escuta, não para quem se foi, não para quem será, mas para o presente, uma escuta presente e consciente, pode vir carregada de sintomas. Que aí nós vamos falar que o adolescente, ele é quieto demais, ele é agressivo, ele é estúpido, ele é desinteressado, mas esses sintomas que muitas vezes não foram falados, não conseguiram sair, não são um defeito de caráter. O que você vê quando olha o seu adolescente, seja ele o seu filho, o seu parente, ou alguém que está na sua clínica, o que você vê para além desses sintomas? Porque a gente usa essa frase aqui o tempo todo. Eu já usei, e eu acredito que muitos de vocês também usaram. Porque na minha época, pois é, na nossa época, era tudo muito diferente. Na época de cada um de vocês, e não só a época, a criação, o momento de vida, a estrutura familiar, a cultura, as influências internas e externas eram diferentes. Só que essa comparação, ela impede o diálogo entre as gerações e mostra o quanto nós ainda estamos projetando, muitas vezes, a dor da nossa própria adolescência. Será que o desmerecimento simbólico que nós impomos para esse adolescente hoje é uma repetição de uma desvalorização que nós vivemos no passado? Se eu não revisito a minha dor, se eu não olho com carinho, eu repito a minha dor no outro. E isso pode ser determinante para ou o acolhimento ou o afastamento deste adolescente. Quem não revisita a própria adolescência acaba educando o outro a partir da sua ferida. E aqui eu trouxe um panorama de como as gerações conversam, inclusive na parte comportamental. A gente está falando aqui os primeiros baby boomers, que está ali a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, e eles tinham como premissa uma estabilidade. Então, a educação era diferente, era mais rígida, eles têm dificuldades de mudanças, porque o ambiente que eles estavam, o mundo, a geração daquele momento, pedia esse comportamento. Já a geração X já tem um pouco mais de flexibilidade ali, já começa a lidar melhor com as mudanças, do rígido para um pouquinho mais de entendimento, liberdade, gerações. A geração Y, que ali a partir da década de 80, tem mais a tecnologia no seu dia a dia. Então consegue ter um pouco mais de ambição, dedicar a várias frentes, começa a competir um pouco mais, o que nos leva para a última geração aqui, que nós temos abordado, que é a geração Z, que tem a conectividade como premissa. Então tem um desapego, talvez uma velocidade acelerada, uma ansiedade, e aí as redes sociais entram como forma de expressão e interação. Nenhuma dessas fases pode ser considerada errada, ela não precisa desse rótulo. Ela é permeada por momentos, por instantes, e cada uma delas terão seus pontos bem legais e os não tão legais. E é aí que esse jogo na comunicação fica
mais delicado. As características jamais serão as mesmas, mas é importante nós entendermos os comportamentos e entender também que as necessidades de cada indivíduo, dependendo da fase que nasceu, serão únicas, as necessidades são únicas. Então, a necessidade de estabilidade do baby boomers pode estar ali batendo justamente no desapego da geração Z. E isso vai gerando mais novas formas de expressão. E eu trouxe aqui para o nosso trabalho, para a nossa conversa, dados de uma pesquisa. Essa foi, claro, eu não vou mostrar, tem bastante conteúdo. Se vocês quiserem o link dessa pesquisa, eu posso encaminhar para vocês. Um pouco mais de 1 hora de conversa no Instituto Locomotiva, que traz dados sobre o jovem no mercado de trabalho e como o mercado está enxergando tudo isso. E vejam que interessante, 68% dos jovens preferem trabalhar por conta, mas uma outra pesquisa diz que 59% dos brasileiros, de forma geral, também sentem o mesmo. 61% das pessoas que empreendem estão satisfeitas com seu trabalho. E 41% que está na indústria também está satisfeito, e apenas 11% no comércio. Percebem que, embora a gente comece falando de jovens, a gente tem um panorama geral, uma tendência a lidar consigo mesmo. E nós vamos analisar aqui os fatos. E o que essa pesquisa fala sobre os jovens? Vamos falar dos jovens. Eles têm uma tendência agora, ou olhando o mundo, olhando a cultura, olhando as questões sociais, o quanto o propósito para eles é importante. Propósito, impacto social, transparência, benefícios, começam aí com esse discurso um pouco melhor ampliado sobre o que é bom ou o que não é no mercado de trabalho. Eles querem coerência, percebem? O discurso de saúde mental sem uma prática real, que a gente realmente possa viver a saúde mental, já não convence, né? Esquecemos esse lance do papel, hein? Estava tudo muito escrito, mas agora não, agora a gente quer prática. Eles querem ambientes, sim, que tenham respeito às diferenças, aos horários, aos limites, uma flexibilidade real. Não aquela que a gente posta no LinkedIn ou fala para o outro, mas não está vivendo. Muitas vezes não é falta de interesse. Eu quero trazer um ponto para vocês. Muitas vezes é a recusa em repetir um modelo que eles estão vendo adoecer a própria casa. Talvez eles queiram trabalhar, mas eles não querem adoecer para provar que merece. O que a gente está vendo no mercado e o que eles estão colocando para nós? Olha, os salários estão defasados, as empresas só me veem como uma pecinha ali, eu sou mais um número. Qual que é o número do seu crachá? E a pandemia trouxe perspectivas diferentes sobre o trabalho remoto. Hoje muito se fala sobre o híbrido, embora muitas vezes as empresas estão querendo colocar a volta do presencial. E aí tem essa guerra fria em que o empregador quer uma coisa e ele encontra no mercado pessoas não dispostas a isso. E também tem essa falta de perspectiva de crescimento, né? Não se cresce muito lá dentro, dependendo da corporação que você está, um teto para você subir. E, para chegar no teto, existe um esforço mental, psíquico, financeiro, para que você alcance grandes patamares. Mas, para além dos jovens, olha só, pessoas com mais de 50 anos também estão recorrendo à forma de empreender como renda. Será que esse julgamento que nós fazemos do jovem, que é o jovem que não quer trabalhar, que ele não quer o CLT, que ele não quer ser mandado, poderia também se encaixar a todos nós? Será que nós não estamos apenas colocando as nossas projeções
de liberdade naquilo que o jovem está sustentando como posicionamento? Será que isso não vai escancarar um problema antigo do mundo corporativo? A crise, ela não está somente no trabalhador ou na mão de obra ali, mas ela está na forma como o mundo organiza o valor humano. O problema não é somente geracional, ele não tem um ponto de partida, ele é estrutural. O trabalho deixa de ser esse espaço de pertencimento e hoje, infelizmente, virou um espaço de esgotamento. Quantos diagnósticos de burnout ou relatos que vocês escutam por aí de pessoas que não estão aguentando mais? É impressionante. A gente da clínica realmente vê isso de perto, o quão adoecedor é. A busca por autonomia tem sido para todos. E algo que caiu mesmo por terra é a questão da universidade. Antigamente falava assim, que profissão você quer ser, você tem que escolher que faculdade você quer fazer. Será que isso, só isso, hoje, no mundo de hoje, é o suficiente? O curso superior perdeu valor. Essa mudança, ela mostra um deslocamento importante. Esse saber teórico, ele perde lugar de promessa e o saber prático ganhou valor. Então, se você sabe ter as suas soft skills, as suas habilidades socioemocionais, se você consegue ter ali as suas questões teóricas de uma forma mais curta, mais prática, talvez os olhos do corporativo mudem para isso. O que os jovens querem aprender agora é o que tem sentido. Nada de fórmula de Bhaskara. Vamos aplicar mais aquilo que a gente está aprendendo de forma substancial, real. Não apenas para agradar as expectativas familiares. E aí, 2025 chega e a gente percebe que trabalho não é sinônimo de emprego. Não garante mais esse pertencimento. Porque há quem trabalhe em lugares e que se sinta sem lugar, há pessoas que estejam empregadas, mas sintam vazio. E o que está em crise não é o trabalho em si, é o vínculo simbólico entre o trabalhar e o existir. Se o trabalho não define o jovem, o que o definirá? O que o definirá muitas vezes está no desejo. O Freud já dizia, né? É uma pergunta psicanalítica essencial, porque esse desejo ele vai nascer de faltas. E o trabalho, quando saudável, é uma forma de nós transformarmos essa falta em criação. Mas quando esse trabalho vem para tapar esse vazio do outro, do pai, da mãe, de alguém ali que o cuida, deixa de ser escolha e vira um dever. Por isso é importante cuidar das próprias projeções e frustrações, para que o jovem possa desejar por si e não desejar pelo outro. Recebo na clínica muitos jovens que dizem o seguinte, para que eu vou falar para minha mãe? Ela não vai entender. Para que eu vou dizer algo se no fundo ele não concorda, meu pai ou minha mãe não concorda comigo e não está disposto a ouvir? Quando os pais não elaboram os seus sonhos, os filhos viram guardiões desse desejo reprimido, desses desejos emprestados. E as famílias estão com uma outra estrutura. Famílias adoecidas e cansadas, muitas vezes começam a falar, olha, você precisa trabalhar, você precisa ser alguém. Se você não escolher algo, vai ficar para trás. Você precisa ser proativo, precisa ser produtivo. Se não fizer isso, não tá bom, não serve. E essas famílias, nessa estrutura, com um ambiente escolar também, focando em desempenho, em bater metas, em estar no mercado de trabalho, com muitas atividades aqui, podem estar abafando quem é o jovem de verdade e a sua forma de se expressar. Será que estamos ouvindo? Veja só o caso, que os nomes são todos fictícios e os casos também, tá bom? Para ficar aqui tranquilo, para que ninguém se sinta ofendido nesse caso. Então, aqui o Lucas, ele trabalha no mercado
E ele diz que ele não pode pensar, porque ele não tem tempo de pensar no que ele quer para ele. Porque ele já trabalha aos 16 anos. E a Clara, ela diz o seguinte: não consigo sonhar com uma outra profissão. Meu pai quer que eu seja médica. E agora? Estamos escutando para impor, escutando para sonhar, para permitir que o outro sonhe. Quais profissões que antes eram impossíveis pensarmos que seriam lucrativas, que dariam dinheiro, mas hoje provam o contrário? As redes sociais são prova disso. Temos aí a onda dos influencers, né? A psicanálise também sofreu com isso. Freud, se estivesse vivo hoje, possivelmente faria as suas sessões também online. E a gente vê que funciona, que ela é uma fonte de renda. O quanto a gente precisou flexibilizar a nossa mente para ver além do que foi mostrado, do que nós aprendemos, de como as coisas funcionam. Aí o jovem fala: eu quero trabalhar. Esse quero trabalhar está partindo de onde? Fuga dos problemas da própria família, está indo trabalhar porque se ele não for trabalhar, ele não é bem visto em casa, ou é um desejo próprio? Quando a gente fala que o que vai nortear a gente descobrir que ponto que é o contexto desse adolescente. Então, se a gente olhar como está a vida desse adolescente, a gente vai descobrir pistas de por que esse desejo veio, e se esse desejo não seria somente uma maneira de se proteger. E a gente critica muito. Ah, não quero trabalhar, ou não tenho interesse em nada. E automaticamente já falamos que a pessoa, o adolescente, o indivíduo, ele é preguiçoso, ele não é grato por tudo isso, e tantos sintomas como esse, na verdade, tudo isso são características e sintomas de momentos que esse adolescente poderia se expressar de uma melhor forma. Mas ele vai, já que ele não pode dizer, ele expressa em comportamentos. Se esse comportamento não te agrada, eu te pergunto, como você vai fazer para olhar as entrelinhas, para ler para além do que ele está trazendo em comportamento? O que muitos chamam de aborrecência, na verdade, é um grito de autonomia. Eu gosto muito dessa leitura, já fica aqui a minha indicação para vocês, falar da Geração do Quarto, do Hugo Monteiro. Esse livro, como a Geisa falou lá no começo, foi um livro que norteou os nossos estudos do NEPA, e muitas reflexões vieram, porque o Hugo ele faz uma pesquisa e ele fala o jovem do quarto, o que ele está sentindo, por que ele fica tão isolado, por que ele não sai daquele celular do quarto, por que ele não vem para a sala sozinho. E muito, muito bom para nós ampliarmos, né? Então é como se a gente dissesse que o jovem está no quarto e ele está perdendo a vida lá fora, que ele não está vendo a vida lá fora. Como se esse adolescente tivesse uma rigidez. E quando nós não queremos ver para além do que nós estamos vendo, a minha pergunta volta para você, adulto. Quem que será que está vivendo dentro do quarto simbólico? Você ou ele? Quem está realmente preso no quarto das ilusões, dos ideais, das fantasias, das frustrações? O quarto, ele é um símbolo de recolhimento, né? Ele é esse espaço de reconstruir um mundo para olhar lá fora. E ele pode ser considerado um útero psíquico, né? Onde tem ali aquele escuro, aquele silêncio e uma vida sendo gestada. E nós saímos do nosso quarto ou continuamos no nosso quarto da adolescência? E acreditamos que só existe o nosso mundo e a nossa forma de ver, de sentir, de ouvir e de acolher. Essa adolescência, ela tem tudo a ver com essa individualidade sendo construída. A capacidade de sonhar, ela é simbólica. Então, ele precisa de espaço para desejar. Quem ensina a sonhar não é quem mostra o caminho, mas é quem sustenta o tempo de pergunta, o tempo ali de aguardar o outro. Não nasce de uma ruptura brusca, mas de um reconhecimento de si nas diferenças.
quando o sujeito deixa de ser reflexo, e aí ele se torna uma presença vista, amparada, acolhida, aí ele começa a ganhar nomes próprios. E eu vou deixar um trecho curtíssimo desse filme, Sociedade dos Poetas Mortos. Não é um filme novo, eu sei, mas esse filme, e nesse trecho, eu gostaria que vocês analisassem qual que é a parte que o professor ele traz para esses alunos. We all have a great need for acceptance, but you must trust that your beliefs are unique, your own, even though others may think them odd or unpopular, even though the herd may go, that's bad. Robert Frost said, 2 roads diverged in the wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. I want you to find your own walk right now, your own way of striding, pacing, any direction, anything you want. Bom, a gente imagina o seguinte, né? O adulto espera que o desejo próprio do adolescente se desenvolva, que ele vai se tornar um adulto proativo, trabalhador, que ele conquiste os próprios sonhos, mas em casa você está podando ele, você está dizendo que ele tem que fazer do seu jeito e não de um jeito próprio. E a mensagem desse trecho é: ele precisa de espaço e precisa ser acreditado para que esse desejo tenha uma criação, aonde ele vai treinar os sonhos, os desejos, a validação e a autoestima, se na própria casa ele não é visto, reconhecido como se é. Para chegar nesse adulto ideal, é necessário um espaço de construção. Nós vamos para a escola não somente para tirar 10, a gente vai para a escola para aprender. E lá é o lugar correto, permitido para errar. Se ele não puder errar, mudar de opinião, ou trazer os seus pontos na própria casa, onde vocês pensam que ele trarão essas questões? Quantos de nós, vou trazer por mim, eu mudei de profissão, eu fiz uma transição de carreira. Se eu fosse uma adolescente que estivesse cursando o primeiro ano de faculdade, e eu quisesse mudar do primeiro para o segundo, possivelmente ganharia rótulos de outras pessoas de que eu não sei o que eu quero. Por que que o adulto é validado em suas transições e transações, enquanto o adolescente não? Por que você pode mudar e ele não? Que lugar marginalizado nós colocamos o adolescente em jogo? Eu acredito que seja esse um caminho para começarmos a pensar. Eu gosto muito também dessa leitura do Násio, incrível, que tem, inclusive, no final do livro, dicas para pais, para educadores, para terapeutas, de como a psicanálise ela pode contribuir para esses momentos de transição, travessias e identificações. Um dos primeiros passos que ele fala é escutarmos antes de corrigir. Em geral, a gente primeiro já sai gritando, já sai falando, sem ter entendido por que o adolescente agiu como agiu. Me conte um pouco mais, como foi o seu raciocínio para chegar aqui? A falta do interesse pode fechar esse caminho. E é importante também a gente separar o sujeito do ato. Hoje não teve um comportamento adequado, mas ele é assim ou ele fez isso? Nós estamos também, nós não somos, nós estamos. Constantemente nós estamos. Hoje nós estamos aqui, mas nós não fazemos isso todos os dias. São estados, são maneiras. E como é uma fase de transição, é importante também apoiar sem infantilizar. Ouvir como você ouviria um colega, um par, seu parceiro. Ouvir com ouvidos de indivíduo, de validação. E mais, confiar no tempo dessa travessia. É temporário, mas eu creio ser uma das fases mais complexas, mais doloridas, mais desafiadoras, no qual as emoções, elas são sentidas de forma avassaladora. E esse indivíduo muitas vezes não tem as ferramentas para suportar as dores de crescer. Ele vai descobrir conforme ele for fazendo, né? O caminho só tem quando você dá o primeiro passo. E eles estão
nesse momento de primeiro passo, de transição. Toda travessia, quando a gente pensa numa travessia, a gente está falando de pontos de partida e de chegada. E quando a gente tem alguém esperando na outra margem, é muito mais gostoso. Quem é você? Você está esperando o seu adolescente do outro lado? Que possamos estar ali, presentes e conscientes. Quanto mais escuta presente nós tivermos, melhor. Uma das coisas que contribui muito é tome o seu tempo para responder. Tome o seu tempo para também elaborar as suas questões, não simplesmente jogar as informações como você acha que é. Não é porque você está certo que você precisa dizer. Numa conversa em geral, as pessoas, elas ganham, vamos dizer, uma autonomia quando ela parte da escuta, não quando ela está ali falando e agindo. A escuta é poderosíssima e mostra, sim, quem é que ali está com maturidade. Se você toda vez entrar no embate com o seu adolescente, será que você também está usando o seu adolescente ferido para responder o outro? Não adianta acelerar. É necessário sustentar esse intervalo, sustentar a travessia, para que esse sujeito, esse indivíduo único, cheio de vida pela frente, possa se tornar quem ele é. E eu acredito que aqui eu trago essa apresentação como uma reflexão para cuidadores, para adultos, que precisam sustentar esse trabalho de lidar com as próprias emoções dentro de casa, da escola, de qualquer ambiente, e também lidar com o outro. Os inconscientes falam e eles precisam sim ser escutados. E muitas vezes nós precisamos de calma, para primeiro nos ouvirmos e depois começar a ouvir o outro, que as vozes da sua cabeça dizem muitas vezes não são reflexos da realidade, são reflexos de rastros infantis que você carrega no adulto que você é hoje. Por isso a importância de permitir devolver esse tempo de humanidade para essa fase tão complexa, para que esse adolescente não se sinta culpado, nem responsabilizado de ter que dar conta de tudo. E eu encerro aqui a minha apresentação, eu fico à disposição para a gente conversar, deixo aqui o meu site se vocês quiserem conversar comigo, fico à disposição, e se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, trazer as percepções de vocês, estou por aqui para ouvir, vou adorar compartilhar com vocês mais, viu? Obrigada por tudo.